sobre a conscientização e a prevenção do suicídio. Então, já prepara a pergunta. Cleito, já te desafio aí, deixar a sua pergunta. Daqui a pouco a gente vai estar aqui com o Norberto Ferreira, que é psicoterapeuta, tem uma vasta experiência, ajuda muitas pessoas na prevenção do suicídio. E daqui a pouco o Norberto vai estar aqui e a gente vai ter um bate-papo super descontraído e rico em informação. Nós vamos falar sobre as emoções profundas que está por trás de um pensamento suicida. Você sabe quais são as emoções profundas? O que está por trás de uma pessoa com pensamento suicida? Nós vamos falar sobre isso. É um assunto bem profundo, né? E muito importante de se falar. É um alerta, gente. Quando você tem informações, quando você tem clareza, você consegue ajudar uma pessoa, tá? Você consegue ajudar. Você consegue salvar uma vida. Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Eu quero convidar vocês que estão aí, o pessoal que está chegando, envia aviãozinho, convida as pessoas para estar aqui com a gente, convida os amigos, convida os primos, tios. Fala que essa live é de extrema importância. Convida para estar aqui com a gente, porque o assunto é muito importante de ser falado. Tá bom? Vamos aguardar um pouquinho. O Instagram está enviando o convite ainda. Eu estou recebendo mensagem aqui do Instagram. Está enviando o convite para as pessoas. Convido você também que está chegando aí, convide as pessoas. O tema da live é de extrema importância, gente. Você pode salvar uma vida com as informações que você vai ter aqui hoje nessa live. Eu, como psicoterapeuta, vou estar com o Norberto também, psicoterapeuta com uma vasta experiência em ajudar pessoas com pensamentos suicidas. E nós vamos falar sobre quais são as emoções profundas que estão por trás de uma pessoa com pensamento suicida. Então convide, chame, compartilhe, manda um aviãozinho. E já o Norberto vai estar aqui com a gente. O Norberto que já está aí, já chegou, já foi um dos primeiros a estar aqui assim que eu abri a live. Seja muito bem-vindo a você que está chegando. Nós estamos no mês de Setembro Amarelo e vamos falar sobre um tema muito importante, falar sobre desvendando as emoções por trás de um pensamento suicida. Você sabe quais são as emoções por trás de um pensamento suicida? Você sabe o que está por trás de um pensamento suicida? Será que ela está endemoniada? Que é o que a gente escuta. Será que ela precisa de Deus? Né? É o que a gente escuta, né? Esses dias eu estava até vendo alguns vídeos sobre esse tema, e eu gosto muito de ir na rolagem, olhar, né, os comentários. E é engraçado, que é o que mais a gente vê nos comentários. Vai orar, busca mais a Deus. É isso, gente. E aí? O que vocês acham sobre isso? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre as emoções profundas que está por trás de um pensamento suicida. Sim, Norberto está lembrando aí. Fique à vontade para fazer perguntas e interagir conosco. Isso mesmo, gente. Então vamos começar já, né? A live vai ficar gravada. Quem não puder assistir agora vai poder assistir depois. O pessoal que vai chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade, já vai preparando a pergunta. Vamos separar aqui algum momento para responder a pergunta de todos, tá bom? Então, já vai preparando aí, tá? Quero dar uma boa noite a todos, dizer que sejam muito bem-vindos à nossa live, uma live especial do Setembro Amarelo, que é uma campanha tão importante para a prevenção do suicídio. Eu sou Lani Verli, sou terapeuta, e é uma honra, gente, é uma honra ter vocês aqui. É uma honra ter vocês participando e estar compartilhando, e estar aqui contribuindo com essa reflexão de cuidado com a saúde mental. Então eu agradeço imensamente a presença de cada um. Agradeço imensamente aqueles que vão ver a live depois. Você que vai ver a live depois, assiste e compartilha, tá bom? Comenta, curte, porque isso é muito importante. Quando você comenta, quando você compartilha, você ajuda o Instagram, ajuda a gente a fazer com que o Instagram entregue mais essa live, tá? Para as pessoas que precisam. Então, é muito importante que vocês compartilhem, curtam, comentem, vocês que vão ver a live depois, tá bom? Então, vamos aprender mais sobre esse tema tão delicado e tão necessário. Como muitos de vocês sabem, Setembro Amarelo é um mês delicado, é um mês de conscientização sobre a prevenção do suicídio.
E o nosso objetivo aqui é falar abertamente sobre esse assunto que ainda carrega muitos tabus. Daqui a pouco nós vamos estar aqui com o Norberto, que já está aí, né? Norberto daqui a pouco já entra aqui e nós vamos falar sobre esse assunto tão importante. As emoções por trás de um pensamento suicida, nós vamos desmistificar isso. E ajudar cada um de vocês a entender melhor essa causa emocional. Essas causas profundas que levam uma pessoa a chegar a esse ponto, né? A chegar a esse ponto. E como podemos ajudar? Rede de apoio, oferecendo uma escuta empática, um acolhimento. Porque sim, as nossas atitudes, palavras, o simples ato de ouvir, o simples ato de ouvir pode salvar uma vida. Pode salvar uma vida. Às vezes um abraço, às vezes, olha, eu tô contigo, conta comigo. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Muitas das vezes, gente, um pensamento suicida é apenas um reflexo de dores, de traumas reprimidos ao longo da vida. Principalmente aqueles de desamparo, de desamor, de rejeição, que em determinado momento explodem de uma maneira devastadora. Traumas vividos na infância, traumas vividos na adolescência, ou até experiências adultas, como traição, rejeição, pode impactar diretamente a sua saúde emocional. Quero dizer para vocês que essas feridas emocionais, se não forem tratadas, podem se acumular e se manifestar em situações de extremo sofrimento, levando a pessoa a acreditar que o suicídio é a única saída. Ela não vê outra saída, a não ser tirar a própria vida. Porque a dor é tão grande que ela não vê outra saída. Nós vamos falar sobre isso. Vamos explorar exatamente como essas emoções reprimidas podem surgir de forma que podemos agir e preveni-las. É um aspecto crucial. Um aspecto crucial, gente, para que a gente possa prevenir é a escuta empática. É ouvir sem julgar, oferecendo empatia e compreensão. E o acolhimento também é uma ferramenta poderosa aí de prevenção, ajudando a pessoa a sentir que não está sozinha nesse processo. Isso é muito importante. Então, sem mais delongas, sem falar muito, para nos ajudar aqui nesse tema tão importante, convidei, e eu sou muito grata por ele ter aceitado esse convite, o grande psicoterapeuta Norberto Ferreira, e nós vamos navegar por esse tema de maneira ainda mais profunda. E eu tenho prazer, gente, de estar aqui com o Norberto, porque o Norberto ele tem uma vasta experiência em saúde mental, em tratamento de traumas emocionais, e ele atua diretamente na prevenção do suicídio, no desenvolvimento e com abordagens terapêuticas, atuando ali diretamente na prevenção do suicídio, né? E ajudando ali no emocional e na cura. Então, ele traz com ele ali uma visão empática, uma visão prática e profunda sobre como identificar, tratar esses sinais de sofrimento emocional que muitas das vezes passa despercebidos. Então, eu já vou chamar o Norberto aqui. Vou chamar ele aqui. Para levar essa energia. Oh! Deixa eu só virar minha câmera. Oi, que maravilha! Boa noite, Norberto. Seja muito bem-vindo. Olha, eu estou muito feliz em ter você aqui, de você ter aceitado esse convite e a gente falar sobre esse assunto tão importante, né, Norberto? É um assunto, assim, tão importante de ser falado, de ser abordado e despertar. Às vezes a pessoa fica com aqueles tabus, né, com medo. Eu até postei algumas postagens sobre o Setembro Amarelo e algumas pessoas vêm no privado e falam, mas já é um mês tão pesado, você ainda está postando isso. Eu falei, gente, é importante, porque quantas pessoas têm esse pensamento? Então é importante a gente abordar e lembrar para que a gente faça a nossa parte. E acolha, pratique ali, né, a escuta empática, né? E acolha, dê um abraço, escute essa pessoa, isso é muito importante. Então, Norberto, seja muito bem-vindo, fique à vontade para se apresentar e a gente já iniciar essa live, já iniciou, né, tão importante. Gratidão, Zane. Eu sou muito grato pelo convite também, pela honra e pelo grande psicoterapeuta. Nós somos apenas instrumentos de Deus, né? Quando a gente se coloca como instrumento de Deus na vida do próximo, Deus nos faz grande, né?
Porque de nós mesmos não temos nada, além do nosso conhecimento acadêmico e da nossa experiência de vida. Osana, como não poderia deixar de ser, eu não estou te vendo. O Instagram está pegando essas pecinhas, né? Mas provavelmente você deve estar me vendo, o pessoal deve estar vendo nós dois. Tô te vendo. Quando acabar, antes de você me convidar, eu estava te vendo aqui, linda, bela, sorridente, como você é. E agora que eu entrei, estou só vendo a mim mesmo. Né? Mas vamos lá. Meu nome é Norberto Ferreira, eu sou psicoterapeuta, pós-graduado aí em algumas áreas da saúde mental, e eu trago comigo uma bagagem, né, uma experiência de vida. Nós estamos falando aqui sobre o Setembro Amarelo, é o mês voltado à prevenção, ao combate ao suicídio, e hoje, especificamente, a 10/9, é o Dia Mundial da Prevenção e Combate ao Suicídio, né, que aumentou muito também dentro da esfera dos adolescentes, das crianças também. Antigamente, isso era uma mazela só dos adultos, mas hoje está crescendo muito o número de adolescentes e crianças que estão também cometendo essa atrocidade, né? Esse ato de fugir da dor, vendo ali a tentar contra a própria vida uma solução para o fim do problema, né? Então, gratidão por esse convite, gratidão por esse momento, e é isso mesmo, gente, a gente não tem que ter medo de abordar, eu fico vendo as pessoas têm muito medo de falar, igual, por exemplo, as pessoas têm medo de falar câncer. Muita gente fala assim, aquela doença ruim. Ele tem medo de falar câncer, vamos falar isso, você atrai para nós. Né? O que atrai não é falar, o que atrai é não falar. Então, quando a gente aborda alguém e questiona sobre essas questões de pensamentos, né, sobre a visão, a gente não está instigando a pessoa a fazer aquilo, muito pelo contrário. Nós estamos buscando entender, né, se passa algum tipo de pensamento desse tipo nessa pessoa. E eu mesmo, gente, trago minha experiência de vida. Há mais ou menos 6 anos atrás, a minha esposa me pegava nas madrugadas e durante o dia, de joelho dobrado, pedindo a Deus que me levasse. Eu nunca pensei em atentar contra a minha própria vida, mas eu desejei muitas vezes não viver. Porque eu carregava comigo uma dor muito grande, uma dor na alma, né? A OMS já apontou que a maior dor do ser humano é a dor da alma, é a dor emocional, né? É uma dor invisível, né? As pessoas não conseguem ver. Quando alguém está de perna quebrada, ou com alguma doença física, né? As pessoas conseguem ver, e às vezes tem até mais empatia do que uma pessoa quando está com uma doença objetiva, né? Que é a dor da alma. Então as pessoas apontam o dedo, falam que é frescura, falam que é isso, que é aquilo. Aí no Setembro Amarelo todo mundo, né, acolhe, abraça, e depois que passa o setembro, começa a apontar de novo. Então eu, alguns anos atrás, também, isso é quase que corriqueiro. O que me manteve nessa questão de não atentar contra a própria vida, mas pedir a Deus que me levasse, são as minhas convicções espirituais, o meu temor de Deus, entendendo que a minha vida não é minha, não me pertence, que tirar a minha própria vida é praticar um homicídio, é o amor pelo meu filho, pela minha esposa. Foram as coisas, né, foram os pilares que me mantiveram de pé, foram os pilares que me ajudaram a enfrentar, de cabeça erguida, aquele momento tão doloroso, porque eu não queria morrer, eu não queria que Deus me levasse. Eu quero viver muito, eu quero viver 100 anos, sabe? Mais 100 se for possível, mas não daquele jeito. Porque a OMS terminou que a dor da alma é a pior dor que existe no ser humano, a segunda é a dor da fome, porque quando a pessoa está com a dor na alma, ela pode ter um banquete diante dela, uma casa magnífica, né? Que nada faz sentido para ela. Então a dor da alma, essa dor que a pessoa traz consigo, de perder o sentido para tudo, né? De não ter prazer em nada, é uma dor tão insuportável que muitas vezes leva a pessoa a esse ato de extremo radicalismo, né? De atentar contra a própria vida. Alguns taxam de coragem, outros taxam de covardia, mas só quem vive realmente vai saber o que se passa ali, naquele momento de intimidade da pessoa consigo mesmo com Deus, a ponto de atentar contra a própria vida. Muito bom. Norberto, o Cleito, ele fez uma pergunta ali, que fala assim, muitas vezes, quem tem sorri e abraça demonstra estar bem, mas no fim, por dentro, está com uma dor que quer matar. Mas como vem o primeiro pensamento de acabar com essa dor? É a pergunta dele. Como vem o primeiro pensamento de acabar com essa dor? O Cleiton fez uma pergunta retórica, né? Ele conhece a resposta para isso. O Cleiton nos abençoando aqui, ó, interagindo conosco. Faça isso, gente. Interage conosco, tá? Dá uns coraçõezinhos aí, manda aviãozinho, porque falar sobre isso, toda a vida vale a pena. Até a vida daquilo que você pensa que não. Até a vida daquilo que está no mundo. O pessoal que está aí, curte a live para o Instagram entregar para mais pessoas. Isso. Então o Cleiton sabe a resposta para isso. Ele também superou uma depressão profunda. O Cleiton, ele se agarrou ali, ó, com Jesus. Hoje ele é além de um excelente profissional, um excelente terapeuta, psicoterapeuta, ele é também um ensinador da palavra de Deus, né? E aí, falando sobre sinais, gente, eu vou usar aqui um exemplo de um vídeo que eu vi essa semana, tá? Primeiro, deixa eu falar um pouco sobre os sinais. Eu, Norberto, né, durante a minha vida, eu procurei preencher um vazio existencial que havia dentro de mim. Então, o Norberto, ele era muito volátil, o Norberto era muito inconstante, né? Então, eu sempre atrás de alguma coisa.
Então, 98 e 80. E aos 36 para 37 anos de idade, eu me tornei dependente químico. Cara, aos 37 anos de idade, um cara se torna dependente químico, não é muito normal, não é muito, né? Não é o normal de acontecer. Normal acontecer na juventude, quando a pessoa está em busca aí, né, de experimentar a vida, de tirar, de querer saber como é que são as coisas. Mas aos 37 anos de idade, alguém começar a se tornar um dependente químico, depois de ter conhecido uma esposa maravilhosa, como eu tenho, de ter um filho maravilhoso, e eu estava buscando essa autodestruição. Então, uma das coisas é observar a mudança de padrão na vida da pessoa, principalmente mudanças radicais. Eu sou de uma cidade onde a 381, a 262, Margei ali, então é uma cidade onde a droga ali é uma coisa assim, de fácil acesso. Por que durante a minha vida toda eu não usei droga? E de repente, aos 36, 37 anos, eu tenho essa mudança de padrão de vida, é um dos sinais a se abordar, a se observar. Né? Você convive aí com a pessoa no dia a dia, nós sabemos, né, pelos estudos na área de desenvolvimento humano, que existem 4 tipos de linguagens. A linguagem verbal, que é essa falada, né? A linguagem não verbal, que apesar de não ser falada, ela é muito mais, ela fala mais da verdade do que a linguagem verbal. Se eu te apresentar uma coisa para beber, e você tomar aqui e te perguntar, você gostou? Aí você faz a careta, fala, gostei. Na verdade, eu sei que você não gostou, porque a linguagem não verbal, ela fala mais do que a linguagem verbal. Então, as mudanças de padrão, né? A linguagem externa, que é verbal, não verbal, tudo que vem de fora, é a linguagem interna, aquilo que eu trago para mim de verdade, aquilo que eu tomo para mim como crença. Então, um ponto é observar essas mudanças de padrão, né, de comportamento nas pessoas mais próximas a nós. Tá? Roberto, mas se não vê mudança de comportamento, mudança nesse padrão aí? Tem gente realmente, como o Cleide falou, ri por fora e chora por dentro. Eu, muitas vezes, assim, me fiz forte, principalmente os homens. A taxa de suicídio entre os homens é maior do que entre as mulheres. O que não quer dizer que as mulheres não façam. As mulheres, elas vão mais atrás de busca de ajuda, né? O homem, às vezes, ele tem medo de se expor, ele tem medo de ser ridicularizado, ele tem medo de achar, das pessoas acharem ele fraco. Mas isso aí vale para todo mundo. Então, assim, muitas vezes a pessoa realmente está chorando por dentro e rindo por fora, se mantendo forte ali, a aparência. Mas eu quero ilustrar isso com uma história de 2 amigos que eu vi esses dias postando, e é um testemunho de um dos amigos. Um amigo disse que esse outro amigo dele estava ligando para ele, chamando para tomar um café. Ô, fulano, vou tomar um café comigo? Né? Esse amigo, na correria do dia a dia, ele falava, olha, cara, nossa, essa semana eu tô apertado, tô na correria, doido aqui e tal. Mas não, vamos marcar assim, né? Vamos marcar. Né? Aí você sabe, né? Amigo que amigo não precisa se falar todo dia, amigo que amigo não precisa se ver todo dia, amigo que amigo, a amizade resiste à distância, resiste a tudo. A amizade verdadeira resiste a tudo. E aí o cara insistia, né? Cara, não vem em casa, né? Bater um papo. E aí passou-se ali um certo tempo, e ele ficou sabendo que o amigo dele tentou contra a própria vida, né? Mas foi uma tentativa fracassada. E ele ficou indignado com aquilo, cara. E ele foi até o hospital para ver esse amigo. Ele chegou lá e falou, cara, você é meu amigo, né? Por que você fez isso consigo? Você sabe que eu estou aqui para você, você sabe que eu estou aqui para te ouvir, para caminhar contigo, você não precisa carregar um fardo sozinho. Por que você não me disse que você está passando? Meu amigo lá no hospital, ele se recuperando daquele trauma, né? Da tentativa de suicídio, né? Falou para ele, mas eu te chamei muitas vezes, eu te chamei para tomar um café, eu te chamei para ir na minha casa, eu me ofereci para ir na sua casa. E aí você, mas, cara, mas isso aí você fala sempre, né? Coisa de amigo mesmo. Eu não percebi, você faz sempre isso, é normal de se fazer, né? Então, aí eles combinaram o seguinte, porque às vezes é difícil a pessoa falar, vem na minha casa que eu preciso da sua ajuda, eu estou passando por um emocional, vem na minha casa com pensamentos, com distorção cognitiva. O que é distorção cognitiva? É uma distorção da realidade, né? Porque quando a gente está com um problema, nós focamos naquele problema e a nossa visão periférica se fecha e a gente não consegue ver o todo. A gente só consegue olhar o problema. A gente não consegue nem entender muito bem pontos, recursos para poder vencer aquele problema. E aí eles combinaram de quando um estivesse passando por algum tipo de luta, que um ligasse para o outro, mandasse uma mensagem com a seguinte frase: você tem 8 minutos para mim? Porque, segundo os estudos, tudo baseado em estudos, 8 minutos é um tempo ótimo para a gente poder ouvir de forma empática o outro. O que é ouvir de forma empática? É se colocando no lugar do outro, sem julgar ou sem fazer comparações. Cara, você mora numa casa tão boa, cara, você tem um carro bom, cara, você tem um corpo perfeito, você tem comida na mesa, olha para quem não tem. Isso leva o outro mais profundo do poço, isso leva o outro mais sensação de culpa, né? De se sentir culpado, ingrato com Deus ou com a vida. Então, são essas questões. Primeiro, observar as mudanças de padrão na pessoa, irritabilidade, sabe, baixa autoestima, ficar mais quieto ou não, essas mudanças de padrão de comportamento, né? E a segunda questão não negligencie o seu amigo, né? Quando o seu filho, o seu esposo, as pessoas hoje estão tão nas redes sociais, quando seu filho chegar da escola, ei filho, como é que tá lá na escola? Procura se inteirar da vida do outro, como é que você tá lá, como é que tá na escola, como é que tá sendo o aprendizado? Ele vai falar de forma verbal ou não verbal o que está se passando na escola. Fale com o seu esposo, ei, como é que foi o seu trabalho hoje, como é que tá no trabalho? Né? Você perceber que
Você vai perceber a alteração ali na fala. Instigue a pessoa a falar. Se a esposa chegou, a mesma coisa, meu bem, tudo bem? Acolha. Como é que foi o seu trabalho? Mas ouça o outro falar como é que foi o trabalho dele. Né? Então, assim, as pessoas estão faltando muito isso. Essa empatia, essa escuta empática e promover no outro o desejo de falar. Então, assim, são as observações que a gente tem que ter. Instigar o outro realmente a falar sobre aquilo que ele está sentindo por dentro que você não consegue ver. Isso é muito importante. Agora, Norberto, muitas pessoas acreditam que os pensamentos suicida, ele surge de um momento de desespero, né? É aquele momento ali de desespero imediato. Mas você poderia nos explicar como muitas das vezes os traumas de infância, trauma de adolescência ali, algum trauma que a pessoa viveu até na vida adulta mesmo, pode desencadear essas emoções reprimidas que ao longo do tempo manifesta na vida adulta? Claro. Existe sim a possibilidade, num momento de desespero, num momento ali de algo que aconteceu na cabeça da pessoa ser tão grandioso que ele tinha a própria vida. Tá? Então pode sim acontecer. É algo que não necessariamente ele tenha vindo carregando durante a vida. De repente ele fez uma coisa que na mente dele seja de uma atrocidade tão grande que ele acaba ali no ímpeto tirando a própria vida. Né? Mas é mais raro, né? Digamos assim, é menos comum, como você disse aqui, do que um processo que a pessoa vem alimentando ao longo dos anos. Tá? Então, por exemplo, aqui, a gente costuma falar que o adulto que não tem dentro de si uma criança, que tem dentro de si uma criança doente, um adulto que tem dentro de si uma criança doente, é um adulto mal resolvido. Nós precisamos curar a nossa criança interior. Quando nós não curamos a nossa criança interior, nós nos tornamos adultos disfuncionais, não é verdade? Então, a importância de trabalhar a nossa criança interior, isso não é uma historinha que nasceu agora, né? Talvez nós tivemos uma clareza, um entendimento maior disso hoje. E como que se dá isso? Eu vou contar uma historinha aqui e contar para os Lane. Figuras de autoridade na nossa vida, figuras de autoridade, figuras que de repente têm uma influência na nossa vida, elas podem determinar alguns comportamentos, algumas crenças em nós. Olha, o primeiro terapeuta que nós tivemos foram nossos pais. Os nossos pais são os primeiros terapeutas que nós tivemos. E também os nossos primeiros hipnoterapeutas. Muita gente tem visões torcidas do que é hipnose. Acha que hipnose é controle mental, é fazer o outro falar o que não quer. Eu tenho as brincadeiras que eu faço, e eles falam assim, não é possível. Mas a hipnose, principalmente que nós trabalhamos com ela, que é a hipnose transformacional, é um processo de comunicação ativa e assertiva que cria uma realidade ou constrói uma nova compreensão das coisas. Então, o que eu quero dizer aqui? Quando eu era criança, eu tenho 54 anos de idade, eu fui criado na roça, na cidade. Então, assim, né? Eu estava sempre na roça da cidade. Então, meu pai ele tinha umas brincadeiras que não eram muito legais, não. Meu pai era um cara, vamos falar assim, sacana, né? E aí, uma vez eu estava com meu pai lá na roça, só era criança, e a noite me incomodava aqueles barulhos que eu ouvia do mato, né? E barulhos diversos que eu ouvia do mato. E aí, uma dessas, eu falei assim, pai, que barulhos são esses? E meu pai falou assim, isso é cobra. Cara, eu falei assim, cobra? Meu Deus do céu. Muitas vezes os pais falam, né? Menino, Deus está vendo, Deus castiga. Se fizer isso, vai ser colocar medo em vez de temor. Menino, a polícia ali, hein? Na escola policial, quando eu vejo alguém fazendo isso, eu não sabe tanto que eu fico irritado. Menino, professor, sabe, não começa a colocar medo para a criança realmente se comporte, ou que a criança faça aquilo que o adulto quer fazer. Quando meu pai fez aquilo, ele criou em mim ali meu pai, era uma figura de autoridade, era o cara que eu espelhava nele. Se meu pai falou, é a realidade. E aí eu cresci, e hoje eu tenho 54 anos de idade, eu sei que poucas cobras fazem barulho, e a cascavel é o chocalho dela. E até hoje, quando eu vou para a roça, o meu sistema racional sabe que não é uma cobra, mas ainda vem a voz do meu pai falando, é cobra. E se alguém me convidar para entrar no mato, aquele barulho que eu sei que é grilo, que é rã, que é tanta coisa, eu vou com a lanterna na mão e com a bota, se eu tiver que entrar. Se eu tiver que entrar, até aqui em cima, porque o meu pai falou comigo que era cobra. Então a gente tem que tomar cuidado. Virou uma crença, né? E isso virou a distorção cognitiva, a distorção da realidade, construída por uma figura de autoridade, que de fato tem essa crença. E o que é a crença? A crença para nós é o estado hipnótico que nós estamos. Então, nós não somos, nós estamos. Aquilo que eu acredito ser, Salomão já dizia lá, né, no livro de Provérbios, assim como tu pensas na tua alma, assim tu és. A alma pensa? Sim, porque a alma representa o nosso cognitivo, a alma representa a nossa psique. Né? Então, olha que lindo isso. Nós somos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós construímos como crença. Então é preciso que o pai e a mãe entendam que a comunicação verbal e não verbal, como o pai e a mãe lidam um com o outro, discutem, agridem na frente do filho, como os pais lidam com o filho, né? Qual o pai incentiva, o pai motiva, o pai põe para baixo, compara. Então, essas crenças que a gente vai trazendo ao longo da vida, como você disse, tijolinho, 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 pode virar uma carga tão pesada que chega um ponto da pessoa falar assim, eu não presto, não vale para viver. Ela vai repetir padrões, de repente o pai é agressivo, ela vai, infelizmente, encontrar um companheiro agressivo e vai acreditar que o homem não presta. Né? E essas crenças, ela vai se culpar. Né? Muitas vezes, olha, com perdão a palavra para não estender muito aqui, só para trazer um conceito.
Eu tenho atendido pessoas homossexuais e pessoas que nasceram em berços religiosos. E essas pessoas têm um senso de culpa muito grande e de não aceitação. E essas pessoas começam a achar que Deus está lá com um binóculo no céu, desocupado, só olhando para elas, para castigá-las. E as pessoas começam a sofrer tanto com a condição da homossexualidade, e aí elas vão ao pastor, o pastor fala, não, homossexualismo é pecado. O pecado é cometer o ato homossexual. Vai no padre, fala a mesma coisa. E aí essa pessoa começa a sentir tanta culpa. A família, quando falava desde pequena, tudo, ela começa a sentir tanta culpa, uma não aceitação, que ela acaba não aguentando aquela carga. E ela vê, pela falta de recurso, no suicídio a solução para esse problema. E isso, gente, são vários fatores. É como eu disse aqui. Não que uma situação repentina não leve a pessoa a cometer um ato desses, tá? Mas a probabilidade da construção ao longo da vida, de levar a pessoa a tirar a própria vida, é maior. Então, tá passando por uma situação, chega o seu amigo, fala, combina, vamos combinar aqui como é que eu vou dizer aqui, vamos combinar aqui uma frasezinha para a gente poder falar quando ele precisa de ajuda. Você tem minutos para mim? E nessa escuta eu acho muito importante reforçar que é sem julgamento, tá, gente? Sem ataque. Porque o julgamento, ele destrói. E às vezes você pode julgar de maneira inconsciente. A pessoa vem desabafar, tá ali já no momento de tristeza, e se você julga, né, e se você ataca aquela pessoa, por exemplo, como eu falei no começo da live, Norberto, vendo algumas postagens sobre o mês de Setembro Amarelo, eu olho muitos comentários, né? E é incrível quanto, lendo os comentários lá, as maiorias dos comentários é comentário de ataque. Vai procurar de Deus, você precisa de Deus, não precisa fazer isso com a sua vida, sabe? Então, são orientações atacando a pessoa. Então, isso daí leva a pessoa para o abismo. Sim. Então, não julguem, só amem, acolha, abrace, né? Pratique essa escuta empática. Às vezes, não precisa nem falar nada. Só fala, eu tô contigo, eu tô aqui para te ouvir, eu tô aqui para você e por você. Tô aqui para te ouvir. Entende? Às vezes, isso já é uma grande ação que a pessoa pode fazer, né? Quando você falou sobre desabafo, né? É interessante falar sobre isso. É o seguinte, quando a pessoa te procurar para poder desabafar, para falar alguma coisa, muitas vezes você pode não ter os recursos. Não é que você não ama a pessoa. A pessoa vai falar com a mãe, com o pai, com o amigo, e pode ser que a pessoa, porque ela vai falar, ela não tem os recursos, ela cabe, por às vezes fazer isso que a Rosane está falando. Cara, vai na igreja, faz isso. A pessoa, gente de Deus, né? Ou comparar ela com o outro, né? Você vê as lutas que fulano está tendo. Então, isso leva a pessoa mais para o fundo do poço. O mais interessante de se fazer, quando você perceber que o seu amigo está falando algumas coisas, nesse viés de tirar a vida, ou você começar a preocupar com ele, o mais sobra fazer é pedir para ele procurar ajuda profissional. Porque o profissional, ali não é um bate-papo, é uma avaliação. Ali não é um momento de essa escuta empática que nós vamos ter aqui, ela não é só um momento de escuta. É um momento de escutar, mas também de mostrar para o outro, trazer para o outro a clareza de que tirar a vida não é a solução, ou a única solução que ele pensa. Porque naquele momento de dor e de sofrimento tão grande que ele está trazendo, falta para ele os recursos para ver que existem outras possibilidades menos radicais para poder solucionar aquilo. Ele não está sozinho, né? Então, a função do terapeuta, do psicólogo, psicoterapeuta, ou profissionais da área de desenvolvimento humano, da área de desenvolvimento mental, do socorro mental, é esse, de trazer clareza, entendimento para aquela pessoa que quem garante para aquela pessoa? A Orlando postou um vídeo, eu até estava comentando com ela, nem sabia que era dela, ela falou, só eu postei esse vídeo. Um rapaz que gravou um vídeo, deixou um vídeo gravado para a mãe e para o pai, de despedida. Né? Falando, um rapaz lindo, né? E falando, olha pai, mãe, eu tô deixando esse vídeo aqui para que vocês não se sintam tão desalentados, tão desconfortados, para entender que não é culpa de vocês o que eu estou fazendo. A gente vive num mundo muito ruim, um mundo muito mal, esse mundo não me merece, eu não mereço viver nesse mundo assim, tão ruim, eu vou para um lugar melhor, espero que vocês não fiquem tristes, que vocês não sofram. Gente, não tem como sofrer, você percebe que a pessoa está com uma distorção cognitiva tão grande, que está falando, espero que vocês não sofram, só o fato de ver aquele vídeo é um sofrimento muito grande para o pai e para a mãe. Muitas pessoas, quando ficam sabendo de um ato desse, alguns falam que é um ato de covardia, outros falam que é um ato de extrema coragem, não tem como julgar. Algumas pessoas poderiam olhar para aquele rapaz e falar assim, gente, um rapaz tão bonito desse, ele está falando que esse mundo é um mundo injusto, então ele é um covarde, porque para ele é mais fácil tirar a vida do que trabalhar para poder ter um pensador social que diz, o Marco Aurélio, são tantos, que diz o seguinte, a mudança que você deseja para o mundo, começa por você. Seja você a mudança que você quer para o mundo, é o problema dela. Seja você o gancho. Seja você a mudança que você deseja para o mundo. Não seria mais fácil. Aí apontar o dedo para esse rapaz e falar, já que ele acha que o mundo é injusto, por que ele não vai se candidatar a prefeito, vereador, ou vai fazer qualquer tipo de obra social para ajudar a fazer do mundo lá melhor? Outras pessoas poderiam, né? Nossa, coitado, nossa, coitadinho, realmente. Não, a questão é se colocar no lugar do outro e ajudá-lo a entender
que existem outros recursos. Né? Você acha que o mundo é injusto? Eu também acho, o mundo não é justo. Ninguém falou que seria. O próprio Jesus disse que nós teríamos aflições. Mas o que você acha de me ajudar outras pessoas a fazer do mundo um lugar melhor? Olha, eu passei por lutas também. Eu hoje estou buscando ajudar pessoas a sair dessa condição. Então, o que você acha de a gente unir força nisso? O papel nosso, além de ouvir empaticamente, sem julgar, sem apontar, é ter um cuidado de como colocar as palavras, levando ao entendimento de que existem outros recursos. Porque muitas vezes o pontinho preto na parede, ele ganha uma dimensão tão grande que você não consegue ver a parede no todo. Então o papel nosso é ajudar o outro a ver a visão periférica dele, e quando ele começar a ver a parede no todo, o pontinho preto costuma sumir, ou então diminuir. Ele vai ver que aquilo que ele está sofrendo é muito doloroso. O espinho dele dói mais do que a enxaqueca, porque dói nele. Mas juntos nós podemos criar uma conexão maior para poder enfrentarmos aquilo. Eu não posso deixar de citar a palavra de Deus aqui, ainda mais que o Cleito está aqui. Jesus, quando estava em Calvário, ele deu uma demonstração disso. Ele podia, naquele momento que ele caiu pela terceira vez, se levantar e colocar um pouquinho da porção divina dele, falar, essa cruz é minha, vou até o final. Mas ele aceitou que um cara que estava vindo do campo, né, acabasse de levar a cruz até o Calvário. Ele mostrou ali, gente, quando a cruz estiver pesada, quando o fardo for muito pesado, a cruz estiver difícil, aceite ajuda. Né? Seja humilde, não bata no peito e acha, eu dou conta. O próprio Jesus, Filho de Deus, que andou sobre as águas, ressuscitou mortos, ele mostrou ali o exemplo de humildade, aceitar a ajuda do outro. E aceitar a ajuda não é fraqueza, é o maior exemplo de força. Sempre alguém me pede ajuda, eu falo, parabéns por sua demonstração de força, por ser uma pessoa forte que está buscando ajuda, porque os fracos são orgulhosos para isso. Verdade. A Liliane Ferraz, que é terapeuta também, ela até colocou ali, ó, dificilmente quem está sofrendo pede ajuda diretamente. É isso mesmo, porque assim, geralmente quando a pessoa está na dor, né, ela não consegue enxergar solução para aquilo. A solução que ela vê é tirar a própria vida. E a dor é tanta, né, que ela não consegue ver solução. E aí, Norberto, nesse processo, no processo terapêutico, você ajuda aí muitos pacientes a identificar e a lidar com essas emoções reprimidas. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Como que você ajuda esses pacientes a identificar essas emoções reprimidas e transformar esses pensamentos suicidas num pensamento mais positivo? Como que você faz isso? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Eu, particularmente, já começo levando essa pessoa ao entendimento que ele não é um paciente, que ele é um cliente. Porque o paciente, no entendimento, é alguém que está doente. E ele não está doente, ele está passando por um processo, uma luta. Então, você aqui é um cliente, como disse Jung, né? Domine todas as técnicas, tenha todos os conhecimentos, mas diante de um algo humano, você já está algo humano. Então, olha, aqui eu não vou tratar a patologia, você para mim não é um diagnóstico, você para mim é um ser humano que está passando por uma luta que eu conheço, de viver na carne. É muito importante, sim, a gente ter nossos conhecimentos acadêmicos, tudo. Eu tenho minha experiência de vida, eu sei o que você está passando. Né? Eu tenho ajudado outras pessoas também nesse processo. Então, a primeira coisa é levar a entender que ele não é um diagnóstico, que ele não é uma patologia, que ele é um ser humano que está passando por um momento difícil, como hoje todo mundo está passando, não é verdade? Hoje, tem uma piada que eu vou trazer aqui, que uma pessoa recebeu um convite para um aniversário, disse, nossa, mas eu estou com visita em casa. Aí a pessoa que convidou falou assim, não, você pode trazer até 10 pessoas sem problema. Ele parou, mas como é que eu vou encontrar 10 pessoas sem problema? É difícil contar que não tem problema. Então, assim, isso não é levar para ele também o entendimento de que ele não está sozinho, né? Que isso não é um privilégio dele de estar passando por essas lutas. Que várias pessoas estão passando e várias pessoas têm encontrado saída para isso. Você falou aqui no começo que a gente fala que é falta de fé, que é falta de Deus, né? Esse cuidado com esse julgamento. Mas a fé, a gente pode ajudar a pessoa a recuperar a fé dela. Eu recebo clientes aqui e falo que, nossa, tá difícil minha conexão com Deus, eu não consigo nem orar, nem falar com Deus, né? Porque realmente a pessoa se sente às vezes envergonhada por achar que está sendo ingrato com Deus, por ter tanto, e aí pensar esse tipo de coisa. Eu ajudo ele, sabe, nesse processo. Porque a fé já saiu da condição de pseudociência e já se tornou ciência, já foi comprovado cientificamente que as pessoas que têm fé, não é que elas não passem por lutas, só que elas têm mais esperança. E a esperança promove na gente uma vontade, uma certeza que isso é um processo, que isso vai passar. Né? Então a esperança produz, porque a pessoa que está nessa condição, ele está desesperançado. Ele não enxerga a saída, então a gente tem que ajudar levando esperança para as pessoas. Olha, eu também já passei por isso, eu tenho 54 anos de idade, eu enfrentei isso. Eu trazer a sua perspectiva para ele. Olha, eu sou feito da mesma matéria que você, né? Se Deus proporcionou a mim essa mudança de vida, essa nova realidade que eu vivo hoje, visite lá a minha página, olha lá, há 5, 6 anos atrás, eu com 140 e poucos quilos, o cabelo, eu parecia mais velho do que eu estou hoje. Né? Por quê? Porque eu estava desesperançado, eu não acreditava, eu já acordava de manhã pensando em dormir, porque à noite eu dormia e não via nada. Na verdade, eu nem dormia. Eu passava a noite inteira gemendo, de tanta ansiedade, tanta tensão, eu acordava com dor muscular, dor na mandíbula, de tensão.
Então, Rosângela, eu ajudo as pessoas a restaurar a comunhão dela com Deus, a ter fé, porque a fé produz esperança, né? Então, não ter vergonha de Deus, a entender que ela não está sendo ingrata. Porque todo mundo passa por aflição, não tem que não passe. A gente tem que ter bom ânimo, né? E ajudar um ao outro. E uma outra coisa que eu ajudo também, a gente ajuda, a gente é levando autoconhecimento, clareza para a pessoa. De olhar para dentro de si, de entender suas limitações, de entender que ela é um ser humano, que ela não é um robô, nem um super-homem. Né, que nós passamos por situações na vida. E quando a gente divide esse fardo, essa cruz, a caminhada fica mais leve. Uma coisa que é rapidinho para ilustrar é que um grupo de neurocientistas canadenses fizeram um estudo científico lá, porque fala-se muito do número de pensamentos. E tem gente que fala assim, cara, eu penso o tempo todo, eu não consigo parar de pensar. E aí, Martin Lutero fala assim, o passarinho pode sobrevoar a sua cabeça. Falava, né? O passarinho pode sobrevoar a sua cabeça, você não pode deixar ele fazer ninho. O que quer dizer isso? Uma analogia. Ele está falando que os pensamentos podem vir e vêm. Nós somos seres pensantes, nós pensamos o tempo todo. Para de pensar, está morto. Até dormir nós pensamos, porque tem sonhos. O que você não pode é alimentar esses pensamentos ruins. Então, deixar o passarinho fazer ninho significa ficar alimentando. O passarinho só vai fazer ninho onde ele achar um lugar confortável. Ó, quentinho, né? É quentinho, está confortável, me alimenta ainda. Então, não alimentar os pensamentos é não deixar o passarinho fazer ninho. Esses cientistas esses neurocientistas começaram a observar essa questão do pensamento. E havia uma máxima que o ser humano, um adulto dito normal, ele pensava em torno de 6.500 vezes por dia. E aí eles estudaram, não tem uma certeza, digamos assim, um apontamento certo de fulano pensa X vezes por dia. Mas eles perceberam ali através dos estudos que o ser humano, o adulto normal, ele pensa em média de 12.000 a 70.000 vezes por dia. Então, todo mundo pensa o tempo inteiro. O tempo inteiro nós pensamos. A questão é que tipo de pensamento que a gente alimenta. E de 12.000 a 70.000 pensamentos, uma grande parte dele, não vou colocar a porcentagem aqui não, depois se vocês quiserem, entra em contato comigo que eu te passo a fonte, se vocês pesquisarem melhor. Uma grande parte desses pensamentos são pensamentos intrusivos. O que são pensamentos intrusivos? Aqueles pensamentos que vêm espontaneamente, né, e que são pensamentos indesejados, muitas vezes até bizarros. São pensamentos que vêm, é como se você estivesse no alto de um prédio e chega só para baixo, assim, nossa, se eu pular daqui, o que acontece? Se eu jogar meu celular daqui, por que eu estou pensando isso? Pensamento idiota. E são pensamentos difíceis, né? Tem gente que fala, nossa, Norberto, eu fico lutando o dia inteiro, todo mundo passa por isso. Os pensamentos intrusivos vêm para todo mundo. A questão é quanto você alimenta. E uma outra grande porcentagem são pensamentos negativos. Nós, seres humanos, somos muito negativistas. A gente sempre está esperando o pior, né? Raramente a gente tem que se esforçar muito para ser positivo nos nossos pensamentos. Uma outra grande parte desses pensamentos são pensamentos repetitivos. A gente faz aquele mesmo pensamento várias vezes no dia. E a gente sabe que, né, a repetição de padrão gera crença. Quando você entra no banheiro de sua casa, normalmente você acende a luz, quando sai, você apaga. Até nos dias que está faltando energia na sua casa. Por quê? Porque você teve criado de fazer isso corriqueiramente. Isso virou uma automatização. Né? Isso virou agora uma coisa automática para você. Os pensamentos não são diferentes. E uma porcentagem muito pequena são de pensamentos positivos, onde a gente acredita. Aí vem a lei da atração, né? Aquilo que você pensa, pensamentos geram palavras geram ações. Só que nós precisamos aprender a gerenciar os pensamentos, ajudar essas pessoas nesse entendimento. Eu tenho uma brincadeira, é sério, tá, gente? Eu uso um pêndulo aqui com a pessoa, um barbante com uma goela embaixo. Eu falo com ela, ele está parado, eu falo com ela, imagina, só olha para esse pêndulo, imagina que ele está indo para frente e para trás. E aí a pessoa olha para aquilo e o pêndulo começa, sem que a pessoa faça nada. Aí eu falo, agora imagina que ele está mudando de direção. E o pêndulo começa a mudar de direção. Eu falo, agora simplesmente imagina que esse pêndulo está fazendo movimentos circulares. A pessoa fica até incrédula. Ela fala assim, não, mas isso está me deixando de ilusão, né? Eu falo assim, não, o seu pensamento promove isso. Porque se eu pegasse, você podia achar que eu estava fazendo aquilo. Você está vendo? Quando você está conectado a esse pêndulo, tá? Se alguém quiser fazer essa brincadeira, pode me chamar que eu vou fazer aqui. Só tem um barbante, eu usei com essa cliente que eu usei agora há pouco, eu usei o abridor de lado. Mas o barbante é do lado. Ela ficou assim, uma cliente de ontem, eu estava mostrando para ela o poder que o pensamento tem, né, de criar a realidade. Tudo acontece duas vezes, primeiro aqui, depois. Tudo que a gente vê, vive, foi primeiro gerado no pensamento de alguém. Tá? A natureza foi gerado no pensamento de Deus, do Criador maior. Então, tudo que a gente vê hoje foi primeiro criado na mente de alguém, seja positivo ou negativo. Então, e ela pessoa. Então, hein, Roberto? A pessoa que falou é uma bomba. Ela está co-criando aqui para a vida dela, igual eu falo na exceção e em alguns vídeos que eu gravo. Quantas pessoas às vezes falam, eu sou ansiosa, eu sou depressiva, eu sou isso. Traz a palavra eu sou como uma forma, com uma outra palavra negativa, ela está co-criando aquilo para a vida dela e nem ela está percebendo. Então, assim, são coisas que as pessoas vão falando que ela está trazendo um poder gigantesco para a vida dela, está trazendo mais força. Então, ela fala, eu sou ansiosa, o que ela vai ser? Ansiosa, cada vez mais. Por mais que ela está lutando contra a ansiedade, né? Talvez ela está fazendo a terapia, está fazendo vários processos ali, técnica para lidar com a ansiedade, mas está falando, eu sou ansiosa, eu sou isso, eu sou aquilo. Então ela não vai sair daquilo.
Mas não é Uma das abordagens, certo. uma das abordagens que eu utilizo é a reprogramação mental e comportamental. Então, eu tenho 4 tipos de abordagens no meu trabalho. A neopsicologia é uma psicologia mais humanizada, onde a gente pode se conectar com o cliente, compartilhando nossas próprias mazelas, deixando nosso contato, fazendo amizade, coisas que, infelizmente, ainda o CRP não permite. Então, muito por isso que os psicoterapeutas, às vezes, não têm CRP ou não se titulam psicólogos, porque existe ainda essa limitação. Então, a outra abordagem que eu utilizo é a hipnose terapêutica, porque nós vamos acessar a mente subconsciente da pessoa, onde estão instaladas as crenças, as memórias, visitar fatos onde aquilo ocorreu e ressignificar, dar um novo significado, contar uma nova história ali para aquela mente, né, que passou por de repente, uma mentira que veio de como disse aqui, né, de uma figura de autoridade que criou aquela crença. Na anamnese também, através da escuta empática, como você disse aqui, ela vai contar para mim a história da vida dela, desde que ela se lembra por gente até o dia de hoje. Eu posso identificar onde nasceu um gatilho, que está levando ela a viver esse momento que ela está vivendo. Eu trabalho com a reprogramação mental e comportamental, porque eu digo que não adianta a pessoa tomar remédio para glicose e continuar comendo açúcar, para colesterol e continuar comendo gordura. Então, ela precisa mudar alguns pequenos hábitos na vida dela, né? Nada radical, 1% melhor cada dia, 1 degrau da escada cada vez. Ninguém vai para academia para ganhar peso, pega 50 quilos de uma vez, começa por 5. E a espiritualidade não é defender prato de igreja, cultura de fé, doutrina humana, é trazer Deus para o processo, trazendo a fé, né, para gerar a esperança para as pessoas que estão tão desesperançadas. E então, quando você falou do eu sou, olha que interessante, Rosane. Como é que nasceu isso? Então, vou falar de Bíblia aqui, já que eu estou falando de espiritualidade. Não estou falando de religião, gente, estou falando de Bíblia. Tá? E se você quiser tirar Deus do processo, tirar Jesus do processo, estou falando do que está lá na Bíblia, que eu acho muito coisa. Quando Moisés foi receber lá os mandamentos para levar para o povo, e aí Deus passou os mandamentos para ele, segundo a Bíblia fala. E Deus não é nome, Deus é um título, Deus é onde o povo tem confiança extrema. E os povos vizinhos tinham os seus deuses, só os nomes dos outros deuses, as pessoas dos outros deuses tinham nome, né? Tinha lá a Será, a Baal, e Deus era Deus. Né? E aí Moisés falou assim, Senhor, qual é o teu nome para eu dizer para o povo? Né? Aí ele falou assim, diga que eu sou, mandou falar, eu sou quem eu sou. Eu sou é uma condição imutável. Uma das minhas orientações é que a pessoa mude realmente essa fala, como a Rosane disse aqui. Quando você falar algo a seu respeito, o final tem que ser positivo. Então, ansioso todo mundo gente precisa da ansiedade para viver. O problema é o excesso de ansiedade. Aqui em Minas a gente não fala você, a gente fala você vai. Então, quando a gente fala a pessoa é ansiosa, a gente está falando errado, a pessoa tem excesso de ansiedade, esse que é o problema. E a ansiedade é uma maravilha, se não tiver, morreu. Então, ela não pode ter certo, ela não pode estar no sensor aranha dela com defeito. Quem assistiu uma aranha, sabe o que eu estou falando. Se o sensor aranha dela com defeito, ela fica o tempo todo naquela sensação de que algo ruim vai acontecer, em posição de luta ou fuga, isso vai gerar um desgaste muito grande. Então, falar eu sou, tem que terminar com a frase positiva. Eu sou incrível, eu realizo. Não falar, por exemplo, coisas que a gente fala, que traz pra gente uma negatividade muito grande. Nossa, eu sou batalhador. Batalhador vive aonde? Na batalha. Eu sou um guerreiro, vivo na guerra. Eu sou um lutador, vivo na luta. Eu sou um vencedor. Né? Eu sou um cara esplêndido, eu sou lindo. Mas não acho que seja verdade. Então, o Estado diz que uma mentira dita repetida às vezes, ela vira verdade. Até para quem diz. Mas eu falo, não minta para você, repita até que se torne verdade. Pratique. Chega por diante de você no espelho de manhã, ao acordar e se dê um bom dia. Bom dia, seu lindo. Ei, vamos vencer mais esse dia. Tem dias que a gente não está com tanta vontade de fazer isso. Mas existe um estudo científico que demonstra que, ao cerrar os seus punhos de manhã, te olhar no espelho, desejar um bom dia e declarar para você coisas positivas, isso aumenta a sua produção de testosterona. É o hormônio que te faz realizar, ter força. Todo coach, na coxinha, entrar, ele bate no peito, ele fala, eu realizo, eu faço. O corpo vai esquentar. Então, quando você estiver passando por uma tribulação, fala, eu estou. Risco é transitório, sua mente entende que é transitório. Chegue e comunique. Meu bem, eu não estou sentindo bem hoje. E não está, é um momento transitório. Agora, não diga, eu sou, e termine com a frase negativa. Pois você está dizendo que isso é imutável, assim como Deus. Então, se você for falar, eu sou, termine com a frase positiva. Isso aí vai reafirmar, como os disse aqui, ó. Pensamento gera palavra gera ação. E a ação gera pra gente a crença, que pode ser boa ou ruim, dependendo do que está afirmando. Isso aí. Sensacional, Norberto. Eu gostaria de deixar uma outra alerta aqui, pessoal, que é o seguinte. Muitas das vezes o pensamento suicida, a tristeza, a angústia, a depressão, pode vir também dos seus neurotransmissores tudo desregulado, tá? Eu vou trazer um exemplo aqui minha. O mês passado, qualquer coisinha, eu estava chorando, e chorava muito, do nada vinha uma tristeza, vinha uma angústia, chorava demais. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Às vezes eu estava na terapia, acabava de fazer a sessão, ia chorar porque eu me comovia com aquilo e aquilo mexia comigo, eu começava a chorar, Norberto. Algo assim que não era normal aquilo acontecer comigo. E aí eu fui fazer os exames, fiz todos os exames de sangue,
pedi a doutora para fazer o check-up. Já tinha 2 anos, gente. Eu confesso que eu tinha 2 anos que eu não fazia exame, check-up mesmo, todos os exames, para saber de vitamina B12, vitamina D, todas a anemia, porque eu sempre tive a tendência a ter anemia. Então eu pedi a doutora para fazer um check-up. E aí fiz. Quando chegou os exames, que eu mostrei para a doutora tomou um susto. A vitamina D estava extremamente baixa, a vitamina B12 estava extremamente baixa e eu estava extremamente anêmica. E aí, quais são os sintomas de uma pessoa com a vitamina B12 extremamente baixa? Estresse, chora demais, sensível demais, sabe? Uma angústia, o coração começa a apertar, o meu coração ficava apertado, gente, me dava uma fadiga, uma situação, assim, que eu não sei nem explicar, sabe? E a questão, era questão emocional? Pode ser que tenha um fator emocional, mas vinha dos neurotransmissores desregulados, entende? Então, quando eu entrei para tomar as vitaminas, igual eu estou tomando, estou em tratamento, tanto Noripurum, ferro na veia, estou tomando, porque deu anemia muito forte, então eu tive que tomar, estou tomando ferro na veia e estou tomando a vitamina B12 e a vitamina D. Mudou o meu estado, entende? Então, a médica ainda falou, mais um pouquinho, se chegasse num nível mais baixo, poderia chegar a um pensamento de demência. Ela chegou a falar isso. Poderia chegar um pensamento de demência. E é daí que vem o pensamento suicida. É daí que vem o pensamento de tristeza, de distorção, entende? Então, gente, quando você vê uma pessoa que está com esses pensamentos, com essa angústia, com essa tristeza, é necessário procurar um profissional e avaliar tudo isso. Avaliar tanto a parte psicológica e procurar uma terapia, quanto também avaliar com o médico ali para você fazer os exames e ver como que está as suas taxas, as vitaminas, sabe? Porque tudo isso contribui. A Osane falou assim, do nada. A gente aprendeu desde criança, né? Que nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Não existe do nada. Não existe, do nada eu estava bem, aconteceu alguma coisa, eu fiquei mal. Nada é do nada. Alguma coisa tem. Então vamos dizer que, a Osane trouxe aqui uma situação muito importante. Quando eu falo na questão da reprovação mental comportamental, uma coisa que eu pergunto à pessoa, quanto tempo você não faz um hemograma completo, você não faz um check-up? A pessoa fala assim, tem algum tempo. Eu falo assim, olha, nem sempre é procrastinação, pode ser anemia. A anemia te dá apatia, te dá falta de força para realizar as coisas. Meu filho quase que teve a anemia dele, quase passou para uma leucemia, né? Olha pra você que situação. A minha nora, estava com o coração disparando há poucos dias, eu falei, isso não está certo. Eu falei, mas porque eu tomei uma latinha energética. Eu falei assim, não é isso, porque a alimentação dela é péssima. Ela come só, bobagem ela come, né? Batatinha frita, essas coisas, mas verduras escuras ela não come o fígado. Ela só come aquilo que apetece para dar. Como se a gente só pudesse trazer o que é gostoso ou o que agrada. E aí, ela fez, aí, durante a semana teve outro problema, o coração disparou muito, ela ficou sentindo cansado. Ela faz os exames, ela fez os exames e estava com anemia muito forte. E aí, igual ela falou, B12, traz para a pessoa uma sensibilidade muito grande, a pessoa fica chorosa. Vitamina D, gente, a gente hoje não tem contato com a terra, nós não tomamos sol, nós não nos alimentamos direito, então não existe do nada. E essas questões aí, dessas faltas de vitamina, elas mexem, não só com os nossos neurotransmissores, mas elas mexem com os nossos hormônios. Uma mulher, quando está na menopausa, está menstruada, ela fica irritadíssima, ela fica, né, às vezes, muito. Por quê? Porque mexeu com os hormônios dela. E os hormônios estão ligados diretamente às nossas emoções. As emoções nada mais são do que uma alteração hormonal. E a emoção gera um estado de sentimento, que é uma alteração do estado de ânimo, né, estado de espírito. Então, essas alterações hormonais, elas geram. Então, nem sempre é uma questão só emocional. O emocional ali pode atenuar, pode agravar aquilo que a pessoa está passando. Mas é interessante que a pessoa, sim. Por quê? Porque nós somos seres tricotômicos. Deus é trino, nós somos tricotômicos. Nós somos corpo, alma e mente, né? Corpo, espírito e alma. Alma e mente é a mesma coisa. Se a gente cuidar só da mente, e não fizer uma atividade física para aumentar a produção de serotonina, dopamina, endorfina, sabe? Não vai adiantar. Se a gente fizer só terapia e não fizer atividade física, e não tiver uma boa alimentação, se a gente também não alimentar o nosso espírito com fé, né? Porque, como eu disse aqui, a fé saiu do patamar de pseudociência, já virou a ciência comprovada. As pessoas que não creem em nada, que se dizem ateus, elas, quando acontece essa situação, elas não veem o porquê. Mas para quê? Vai morrer, vai acabar tudo mesmo, né? Então, a gente tem que alimentar esse tripé. Cuidar da mente, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Porque senão você vai cair. Às vezes, como eu falei isso aqui, está passando uma situação, não acho que tudo é emocional. O emocional, ele vai estar abalado por causa da discussão hormonal, e aí pode levar a pessoa a uma situação cognitiva, a tendência da pessoa a ter uma distorção da realidade dos fatos. E aí as pessoas vão falar, né? Porque antigamente tudo é só dos negros, tudo é só dos negros. E hoje é uma gama de nomes para as disfunções emocionais.
É borderline, é burnout, é TDAH, transtorno bipolar, é TAG. Isso tudo, a mãe de tudo isso, realmente é o excesso de ansiedade. É a depressão, tudo nasce ali do excesso de ansiedade, que vai migrando pelas coisas. Mas esse excesso de ansiedade pode estar relacionado a uma disfunção hormonal devido à falta de alguma vitamina. Hoje, especialmente de carro, do escritório. Então é interessante, sim, como a Zane falou, periodicamente, a gente faz os dentes. Eu estou cuidando aqui dos meus dentes. Eu perdi muito dente, né? Não tem como falar, não. Na época eu estava na dentista aqui, eu perdi muito dente. Né? Agora estou pagando preço, tenho que investir aqui, ó, na minha dentição. Porque eu fui ao dentista e falei, Alberto, a sua mastigação interfere diretamente na sua qualidade de vida, cara. Você come o dia inteiro, eu já como inteiro. Né? E quando você tem pouco dente, interfere na sua fala, interfere na sua condição física, você está comendo um dia inteiro, e seu estômago não tem dente para fazer digestão, você está perdendo nutrientes. Então, a gente tem que cuidar da gente como um todo. Né? Então, isso é muito interessante, gratidão, né, por ter trazido aí essa visão aí, tá? Isso é muito importante. Agora, gente, eu gostaria, vocês que estão aí desde o começo, eu gostaria que vocês colocassem aí no comentário uma palavra que vocês falariam para alguém que está passando ali por um momento de sofrimento emocional. Coloca aí no comentário, só uma palavra. Uma frase seria possível? Pode ser uma palavra só, uma palavra que você falaria. Coloque aí no comentário, o pessoal que está aí. É uma dinâmica que a gente vai fazer só para interagir com vocês. Estou buscando uma palavra é mais difícil, uma frase poderia. Uma palavra é mais difícil. Pode ser uma frase também, mas vamos lá. Deus. Quem mais? Fala aí. Estamos com 6 pessoas na live. Comentem aí. Uma palavra. Você não está só. Muito bom. O que mais? Vamos aí, pessoal. Escreva aí. Uma palavra que vocês falariam para alguém que está passando por um sofrimento emocional. E, na verdade, vocês já estão falando, né? Porque, na verdade, a gente colocando aqui, essa live vai ser vista por outras pessoas, e às vezes a palavra que você vai falar aqui já vai estar chegando ao ouvido de alguém que precisa ouvir. Então, ó, vamos unir força aí nessa campanha pela vida. Gratidão, Alci. Gratidão por estar aqui, que Deus te abençoe aí, viu? Muito bom. Então, Deus, você não está só, estamos juntos. O que mais? Cadê o Cleiton que estava comentando aí, ó? Se tudo der certo, estou com você. Se tudo der errado, também estou com você. Uau! Legal. Gostei, muito bom. Agora, Norberto, com você. Eu queria que você escolhesse alguma palavra enviada aí no comentário, alguma dessas palavras, para explicar como cada uma delas pode influenciar positivamente uma pessoa no momento de crise. É um desafio para você, te peguei, viu? Vamos lá. Então, deixa eu ver se eu consigo ler aqui as palavras e as frases. Opa, deixa eu honrar a vida da Yane, está aqui, gratidão, minha querida. Você é uma parceira de missão, uma pessoa incrível. Bruno Diego, gratidão também. Honrar cada um está aqui, um pouquinho, que eu não falei, né? O Cleiton, gratidão, o Silvia falei. Então, vamos lá. Fé é trazer esperança de volta para a vida. Né? Porque quando a pessoa está nessa condição, ele fica desesperançado, e o que produz a esperança é a fé. A fé é a maior digamos assim, a maior produtora de esperança que existe, tá? Então, a fé é isso, é trazer esperança de volta para nossa vida. E quando a gente tem esperança, né? Aí eu tenho esperança, quando eu, por exemplo, tava esperança que eu fosse ganhar outra face do que é da... Aí você acredita que eu fiquei alimentando na minha mente? Fiquei contando historinhas para mim, o que eu ia fazer com esse dinheiro, que pessoas que eu ia ajudar, como é que eu ia fazer. Isso é gostoso, você acredita? Aí minha esposa está assim, conferiu a outra face? Eu não espero mais um pouco. Espera um pouco, porque enquanto eu não conferir, sabe que eu não ganhei, eu vou poder estar alimentando essa esperança dentro de mim. Olha que legal isso. Às vezes, sabe, deixa eu protelar um pouquinho, deixa eu saber da verdade por enquanto, não, porque tá gostoso fantasiar isso. Estamos juntos, é muito importante. E esse estar junto nem sempre precisa ser dito por palavras. Uma pessoa, às vezes, está passando por uma situação, e a gente tem aquela necessidade de falar pro outro, né? Muitas vezes, pegar na mão do outro, só olhar no olho, sabe? E assim tem que estar junto. Só de um abraço. Quando a gente vai ao velório, a gente abraça as pessoas para confortá-las. Quando a gente vai ao aniversário, a gente abraça para parabenizá-las. O abraço aumenta a produção do hormônio da oxitocina, que é o hormônio da empatia, do amor. É coração por coração, isso na narina, no ouvido do outro. Respirando, faz com que o neurônio espelho dele comece a te imitar e levar ele a uma sensação de relaxamento, de paz interior e de conexão. Marido e esposa tem que se abraçar. Todo dia, minha esposa, a gente se abraça de manhã e fala com o outro. Deus te abençoe, você é especial, você é incrível. Calma. Calma, tenha fé e paciência. Isso. Agora, falar com a pessoa quando está passando por um momento de dificuldade ou de ansiedade, fica calmo. Isso aí você pode usar, tá usando a psicologia inversa. É igual chegar para uma criança e falar assim, você não pode comer isso não. Né? Aí a criança vai comer, inclusive. Então fala com a pessoa, não, minha mãe, não me manda ficar calmo, não me manda ficar calmo. Né? Então, assim, às vezes, usar a palavra calma não seja uma palavra muito, muito boa de se usar. Né? Tenha fé também, você tem que tomar cuidado. Fé é uma coisa, você fala assim, tenha fé.
A pessoa fala, mas você acha que não tem fé, não? Meu filho está passando por um momento de lutas agora na saúde dele. A gente fala assim, nossa, Tadeu, tem a fé? Assim, mais do que eu tenho. Isso às vezes pode gerar um efeito colateral, né? Tenha calma, tenha fé. A pessoa pode achar que você está desmerecendo ela ali, que ela não tem. Não, paciência. Não é que eu tenho. Então, calma, fé e paciência são palavras ótimas. Diz que você toma um cuidado extremo em levar para o outro, porque você pode achar que você está desmerecendo ele ali, que ele não tem esse tipo de coisa, né? Mas calma, eu tenho. Nossa, uma hora a gente estoura, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, fé, eu falei isso para você. Isso que você falou também, deixa um alerta para falar a primeira palavra lá em cima, não sei quem foi que falou, mas falaram Deus. Também é uma palavra assim, que para você falar para uma pessoa que está no momento ali de emocional, ela pode se sentir muito ofendida. Porque ela vai, mas como assim, eu não tenho Deus? Então, é muito assim, é como se fosse matar, a pessoa se sente diminuída, mais ainda se você for falar de Deus nesse momento. Sim, a palavra Deus é muito interessante, amor não é substantivo, amor é verbo, e verbo é ação. Então, o que você pode fazer no caso? Gente, usar a linguagem não verbal é mais interessante em alguns casos do que a linguagem verbal. Mas o que eu estou falando aqui? A linguagem não verbal pode se manifestar de forma verbal. Se eu falo, por exemplo, com um cachorrinho, te amo, ele vai para casinha. Você está falando, eu te amo, mas a linguagem não verbal, através do seu gesto e da arrogância que você fala, vai levar para ele entendimento. Você fala assim, vai para casinha, tiozinho, vai para casinha, olha lindinho, ele vai te pedir também, né? Então, é verdade. Quando você falar de Deus para pessoas, você pode pegar na mão dela e falar assim, vamos fazer uma oração? Eu oro com todos os meus clientes, independente da fé que ele tem, eu não estou usando a minha fé sobre o cliente, tá? E a minha oração não é piegas, é aquela oração, Senhor, eu sou um ser humano, eu sou cheio de falhas e erros, mas o Senhor sabe todas as coisas, né? A primeira pergunta, em que você acredita? Eu acredito em Deus. Beleza, ótimo. Aí a pessoa, mas eu estou com dificuldade de estar para esse Deus, estou me sentindo ingrato, né? Aí você, vamos fazer uma oração junto? E aí eu posso fazer isso. Deus, olha, eu apresento aqui a vida do Bruno Diego, esse cara é igual amigo meu, tá, gente? Eu apresento aqui a vida do Bruno Diego, eu te peço que opera nele aquilo que você operou em mim, a cura, a ressignificação, essa dor que ele está trazendo na alma, que eu conheço bem, e o Senhor Jesus também conhece, não só por ser Deus, mas por ter vivido como homem. Então, se a gente pode usar essa linguagem, né, a pessoa vai sentir, nossa, gostoso, a pessoa está entregando a vida, né? Então, se a gente pode falar o que quiser. A questão é mais do como a gente fala do que a gente fala, né? Então, assim, porque dentro das paredes dali dos templos, né, muitas vezes há esse tipo de situação, que a depressão, a ansiedade, o pensamento suicida é possessão, é falta de Deus, é falta de fé. Isso independente do credo, tá, gente? Independente se é na igreja católica, se é na protestante ou evangélica, ou se é dentro do espiritismo, muitas vezes as pessoas relacionam isso, isso traz uma dor para a pessoa, sabe, muito grande. E existem pessoas, inclusive, ou vou citar dois nomes aqui. Pablo Marcelo, né? Marcelo Rossi, é isso? Não tem breve? Marcelo, né? Pablo Marcelo? Não, Padre Marcelo. Padre Marcelo Rossi. Isso, Padre Marcelo Rossi, ele teve uma depressão profunda. Só que ele escolheu não tomar medicação, ele escolheu usar a fé dele, só que pagou um preço muito alto. Ele virou uma capinha. Tanto é que agora o cara tem um problema. Ele demonstrou a segurança dele, parecia que ele era segurança. E aí ele resolveu, não, eu não aceito isso, né? Eu vou usar minha fé para poder. E ele sofreu muito. Gente, Deus colocou a medicina, médicos a nosso favor, a gente não precisa sofrer tanto. Tanto que um dos discípulos lá era o Lucas, um dos maiores médicos gregos da época, que usava, inclusive, a medicina tradicional para ajudar pessoas. Ele usava só a posição de mãos, em nome de Jesus, não é só isso que ele usava, não. Ele usava a medicina tradicional para ajudar pessoas. E aí o padre Marcelo Rossi, ele usou, né? Então a fé dele, ele maçou, sabe, ele sofreu muito. E o outro é Fábio Melo. É isso mesmo, do Fábio? Fábio Melo? Fábio de Melo, né? Tem o padre Fábio de Melo. Isso, o Fábio Melo, ele também passou por um momento de depressão profunda. Ó, duas pessoas que são pessoas que estão caminhando com Deus. Então, não é falta de fé que leva as pessoas a ter depressão, ansiedade, esse tipo de coisa. E aí, ele resolveu usar a medicina a seu favor, que foi um presente que Deus nos deu. Quando a pessoa pega um remédio na mão, ela fala assim, ai, que raiva tomar esse remédio, aquele remédio não vai ser efetivo. Eu era assim. Eu tomava medicação, uma mão de medicação que não funcionava para mim. No dia eu entendi que de ser grato por aquela medicação e me trazer resultado, eu pensei, se eu gratidão por essa medicação, porque dado ao homem sabedoria e conhecimento para fazer essas medicações que me ajudam, porque o meu antepassado está tudo na raiz. Tinha que tomar litros de chá, né? Porque num comprimido um caminhão, um 500 litros daquele chazinho, né? Na vitamina C, tem 50 sacos de laranja. Agradecer por aquela medicação. Ele usou esse meio, para ele foi mesmo doloroso sair daquele processo. Então, não é falta de fé. Dinheiro mexe muito. Sim, dinheiro mexe muito no nosso emocional. Falta de dinheiro realmente abala nossas estruturas emocionais. Principalmente quem já teve, perdeu. É um caso meu, né? Eu tive e perdi, quebrei. Em 2024, fiquei devendo uma quantia muito considerável. Perdi tudo que eu tive, fiquei devendo uma quantia muito considerável. Balou muito o meu psicológico. Mas pessoas que têm dinheiro, Michael Jackson,
a Amy House, agora tem um cantor aí no sertanejo que tem dinheiro, está com depressão. Então, o dinheiro, ele não vai, às vezes, evitar que você tenha. O dinheiro pode proporcionar a você uma condição de se cuidar melhor, né? Então, você vê Steve Jobs, por exemplo. O cara tinha demais, né? Esse Steve Jobs morreu de câncer. O dinheiro, todo o dinheiro que ele teve, não foi capaz de impedir que ele morresse de câncer, que ele conseguisse a cura daquilo. Mas aquele dinheiro, com certeza, deu para ele mais conforto dentro daquela dor que ele tinha. Hospitais melhores, médicos melhores, ele não tinha que ir na fila do SUS, outras coisas assim, não é verdade? Então, o dinheiro, como ferramenta, te ajuda, mas o dinheiro não te impede de ter. Às vezes a pessoa fica até meio perdida por ter o dinheiro. Quando tudo está muito fácil para ela não tem que batalhar tanto para ter as coisas, o dinheiro até prejudica. Mas o dinheiro, nesse sentido, não vai pedir, e a sua fé também não vai pedir. O próprio Jesus disse, nesse mundo tem aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Ele está falando para quem isso? Para pessoas que o seguiam, pessoas que acreditam nele. Então não é falta de fé, não é dinheiro, tem alguma dessas aí, então fale o que você quiser. Mas pense como falar, porque como fala, às vezes, gera mais impacto do que se fala. É verdade. Eu queria ressaltar algo que você falou aí, e eu defendo muito, que é a questão, assim, do uso do medicamento, tá, gente? Quer dizer, eu não defendo, eu sou contra em partes, tá? Essa questão dos medicamentos para os transtornos, depressão, ansiedade. Esses medicamentos, gente, ele é sensacional, ele vai tratar ali os sintomas, né? Ele vai tratar os sintomas ali do problema. Só que é prejudicial quando você usa o medicamento e não muda os seus hábitos. Eu estou tomando aqui o medicamento para ansiedade, até que enquanto estou tomando o medicamento para ansiedade, eu mudo meus hábitos e me mantenho nesses hábitos que né, que o próprio médico vai ali fazer o desmame desse medicamento depois. Sim. Agora, prejudicial é quando a pessoa quer tomar o medicamento e não quer mudar os seus hábitos. Sim. Ela fica ali achando que o remédio vai ser a solução do problema dela. Aí já é prejudicial, porque existem estudos que comprovam que você ficar anos tomando remédios ansiolíticos vai te levar a ser uma demência, uma lentidão de raciocínio. Isso é comprovado. Então, você tomar o medicamento e manter nisso e não mudar os seus hábitos, isso é prejudicial. A ruim ali, você tomar o medicamento e procurar ajuda terapêutica e mudar os seus hábitos, isso sim. Eu vou falar uma coisa que você falou aqui. Isso vai para tudo, não é só para depressão, não. Eu falei aqui que reprogramação mental e comportamental levar a pessoa ao entendimento. Não adianta tomar remédio para glicose, continuar comendo açúcar. Tomar remédio para colesterol, continuar comendo gordura. É preciso fazer um trabalho muito disciplinar. A medicação junto com a terapia. A medicação junto com a mudança de hábitos. Então, o que eu quero dizer aqui? Você me disse agora há pouco que está com falta de baixa vitamina D, baixa de ferro, baixa daquilo. Então, digamos que você seja uma pessoa contra o remédio. Né? Ela chega no consultório médico e verifica se lá que está com baixa vitamina C, que aumenta a imunidade. Né? Ele fala assim, não detesto remédio. Não, pelo amor de Deus, eu vou chupar laranja, eu vou chupar limão. O médico fala assim, olha, com a baixa vitamina que você está, se você chupar um saco de laranja por dia, não vai repor, porque é muito pouca. Você precisa desse suplemento para poder regularizar a sua vitamina. E nesse período você vai chupando laranja, vai chupando limão, que te dá vitamina C. E aí, quando a gente perceber que a sua vitamina C está normalizada, nós vamos fazer desmame e você continua com o hábito para manter a sua vitamina C. Eu tenho baixa vitamina D. Está tomando um suplemento de vitamina D. Enche a cara de espinha, dá oleosidade na pele, as 7 fatores que o suplemento de vitamina D causa. Aí você não, eu não quero isso não, eu vou tomar sol. Você vai pegar câncer de pele e não vai recuperar a sua vitamina D. Você precisa desse suplemento e vai lá tomar seus 15 minutos de sol, 20 minutos de sol, expondo o seu corpo, vai ter contato com a natureza, seja o que for. E aí, na vez de ver que a sua vitamina D está normalizada, nós vamos fazer o desmame desse suplemento e você continua nessa prática de tomar sol. Né? Então, é isso que a gente tem que ter o entendimento. A medicação, o remédio é para remediar, o remédio é colocar um remédio numa calça furada. Agora, a medicação é algo que vem para nos tirar daquele momento, daquele ápice que a gente está vivendo. Então, a pessoa chega num descontrole emocional tão grande que ela precisa, muitas vezes, tomar alguma coisa que baixe, digamos, que faça acalmar ali. E aí, ainda vai perceber, junto com o trabalho com o terapeuta, né, vai psiquiatra, tem psiquiatra que é psicoterapeuta, tem psiquiatra que é psicanalista, tem psiquiatra que é só psiquiatra. Então, faz o trabalho com um psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, seja o que for, e aí, na medida que for vendo o ganho, né, que a pessoa está voltando a estar bem, também, gente, não é para tirar remédio sozinho, não. Nossa, eu estou me sentindo bem. Não precisa tomar sozinho, né? Então, precisa tirar sozinho. É ir lá no psiquiatra de novo, deixa ele ver, e ele vai fazendo desmame. Você delegou para ele a autoridade sobre a sua vida. Sempre que ele delega a autoridade. Quando alguém vem aqui para consultar comigo, ele está me colocando como autoridade sobre a vida dele. Então, essa pessoa agora chega e fala eu vou parar sozinho lá na consulta, não vou fazer minha terapia, esse dá alta, né? Ele mesmo dá alta, ele está quebrando ali o princípio da autoridade.
Né? Então, se você está passando por isso, está tomando essa medicação, vamos no psiquiatra e fala, eu estou me sentindo um pouco melhor. Ele vai reajustar ali a posologia, vai diminuir, vai tirar, vai trocar. Né? Ele percebendo que você está melhorando, ele vai fazer um desmame daquilo. Ele precisa perceber isso em você. E para que você melhore, é preciso você mudar hábitos, como disse a Slane. Isso não é só para questão mental, não. É para falta de vitaminas, é para excesso de colesterol, excesso de açúcar no sangue, é para tudo que nós estamos fazendo nessa vida. Se não houver mudança de hábito, medicações a longo prazo, elas viram armadilhas. É isso aí. Norberto, que sensacional live, hein? Nossa, quanto aprendizado. Gratidão, gratidão. Nós até passamos aqui da hora. Gratidão a todo mundo que ficou do começo até o final aí, né? E só te agradecer, finalizar agora, e com muita gratidão no coração por essa oportunidade. Espero que teremos outras, que outras lives venham, né? Porque eu amei, né? Amei estar aqui com você, aprender contigo. E é isso. Te agradeço também, Osdane, por esse privilégio de estar aqui. Não acho, gente, que quem está falando de suicídio está querendo chamar atenção. Tomara que seja. Né? Se está querendo chamar atenção, dê atenção. Não deixe de ouvir seus filhos, de perguntar como está na escola, para seu esposo, para sua esposa. Não deixe de interagir com as pessoas que você ama. E depois pode ser tarde. Depois vai querer falar com alguém que não ouve mais. Não estaria com condição de te ouvir. Não deixe chegar a esse extremo. Olha, o assunto aqui, a abordagem aqui, ela é longa, da pano para manga. Então, vou deixar aqui no contato, Osdane, se você permitir. Se alguém quiser saber de fontes, quiser saber de mais coisas, alguma coisa assim, quiser bater um papo comigo também, o meu telefone, o meu WhatsApp é DDD 31, 982297436. 31 982297436. Se não deu para anotar, é só ouvir essa live de novo, senão vai estar no telefone. O meu Instagram é Norberto Ferreira, psicoterapeuta. Tem uma página no YouTube também, Norberto Ferreira, psicoterapeuta. Lá eu deixo mensagens motivacionais, explico algumas coisas, né, algumas dinâmicas. E no Google, hipnoterapeuta Norberto Ferreira. Lá na página, na área de avaliação, segue alguns depoimentos de clientes que Deus tem usado para poder ajudar. E é isso, Osdane, gratidão demais. E se você quiser deixar seus contatos aqui também, né? E essa vai estar gravado. Se alguém não tem oportunidade de ver, ouvir, se você achar que faz sentido para alguém, envia, faça isso. Vamos unir força aí nessa corrente pela vida, né? Porque não é só o mês de setembro, não. Hoje, dia 10/9, é o Dia Internacional do combate e prevenção ao suicídio. Sim, sim. Quero deixar também, gente, um alerta. Existe um Centro de Valorização à Vida, né, que é o CVV. Né, eu gostaria de falar que o CVV é um trabalho que tem pessoas ali que fazem um trabalho voluntário, está pronto ali para ser uma escuta empática, né, para escutar. Então, eu já até fiz parte do CVV, foi uma época assim, de muito aprendizado, foi muito bom, porque os profissionais que estão lá passam por um processo de aprendizado, por um treinamento, para estar ali preparado e escutando as pessoas. Então, quem quiser, entra lá, eu não tenho o número aqui, mas se você for no Google, você consegue, e aí chama lá no CVV que você vai ser escutado. E passa também essa informação para as pessoas, né? Quanto mais informação, melhor. Para que a pessoa entenda que ela tem recursos, que ela precisa pedir ajuda, tá? O meu Instagram é Elane Verli, tem lá na bio, tem o meu contato lá, é só entrar lá, me chama, que eu também estou a ponto disposta a conversar com quem quiser, tá bom? Gente, gratidão pela presença de cada um, e quero convidar vocês, lembrando aqui agora, que quinta-feira vai acontecer a live com o Ronaldo Rocha. Nós vamos falar também desse tema, Setembro Amarelo. Já quero te convidar, Norberto, para estar aqui nessa live, vai ser muito bacana. Você que é amigão, né, do Ronaldo Rocha, vai ter um prazer ver você aqui acompanhando a gente. Tá bom, gente? Então, é isso. Ótima noite, gratidão. Gratidão. Tchau, tchau.